hoje a liturgia, que é um caminho, um caminhar com Jesus Cristo, começa a grande caminhada para o Natal. E durante 4 domingos nós chamamos o tempo do Advento, o tempo da proximidade. Advento quer dizer proximidade. E são duas as dimensões mais importantes que são apresentadas na liturgia de hoje. A primeira é esperança. Mas não é esperança de quem espera alguém que vai chegar. Nós não vamos esperar Jesus Cristo que vai chegar. Jesus Cristo já chegou. Nós esperamos alguém que já veio e que ficou junto de nós. Agora, nós podemos morar numa casa e mal falar com as pessoas. Um dos grandes perigos é a proximidade que distancia. Basta você lembrar, quando você esperava o namorado, você se arrumava, se enfeitava, se perfumava, se preparava interiormente para dar um sorriso, para recebê-lo com um gesto de simpatia. E os anos passaram, casaram-se, passaram a viver na mesma casa, dormir no mesmo quarto e talvez na mesma cama. E aquele sorriso, quando um ou outro chega, ainda existe. Aquele perfumar-se dele e seu para se encontrarem, para conversar, ainda existe. Quando se fala em advento, em proximidade, não se está falando de proximidade geográfica, está se falando de proximidade existencial. E aquele filho, que quando você chegava em casa, ia direto no berço, quando você vinha chegar, ele já corria para encontrar você e dar um abraço, e agora você chega, ele nem tomou conhecimento que você chegou. No quarto está, no quarto fica, você vai, você vem, ninguém se vê, nem a bênção o filho pede, e nem você sabe o que está acontecendo. Ele conversa com todo mundo, mas não conversa com você. Pois é esta proximidade que o tempo do advento nos convida a reativar. Proximidade entre nós, sentarmos. Marido e mulher, qual foi a última vez que você sentou para conversar um com o outro sobre a vida de vocês? Pois é este tempo de proximidade, advento, um acontecimento próximo. Sentar com os filhos, conversar, ouvir, pedir opinião e também oferecer. E aquilo que fazemos entre nós, que fazemos na igreja, fazermos com Deus. Deus está sempre próximo, mas talvez você não esteja. Talvez Deus esteja na sua casa, mas você esteja como filho, que quando você chega, ele nem olha para você, não vem ao seu encontro, não se levanta, não vem te encontrar, não vem te abraçar, não vem te ajudar a chegar. Pode ser que ele é o pai e que você seja para Deus aquilo que o seu filho está sendo, ou sua filha para você. É hora de mudar.
Nós temos 4 domingos pensando nesta realidade para nos reaproximar. Porque não estamos esperando alguém que vem, estamos esperando alguém que veio, alguém que conhecemos, alguém que nos conhece. E esperar, no sentido cristão da palavra, não é de quem fica esperando. É a esperança cristã, se for traduzida para um verbo, será esperançar. Esperançar não é um ato de esperar, é um ato de experimentar, de viver a experiência. Aquilo que eu espero, eu experimento. Se eu quero justiça, espero um mundo justo, então eu faço a experiência de ser justo. Se eu quero um mundo solidário, eu faço a experiência da solidariedade, eu me aproximo, eu tento sentir o que o outro está sentindo, viver com ele, perceber e estar em profunda sintonia. Se eu quero espero que haja um mundo de paz, então eu faço a experiência de ser um promotor da paz. É o que nos fala na primeira leitura o profeta Isaías, que diz: as espadas serão transformadas em arados e as lanças em foice. Transformamos as armas em instrumentos que ajudem os outros. Não são as armas de ferro, de aço, mas as nossas próprias intenções. Tem gente que está o tempo todo armado para atacar. É preciso transformar esse estado mental num estado de acolhimento, num estado de paz. Buscar fazer esta experiência. Esta transformação que o tempo do advento, que começa com essa proximidade, e eu gosto muito de uma figura, e muita gente já tem dito para mim, aquela figura que o senhor falou me ajuda tanto. Você tem um braseiro, todas as brasas estão quentes, tem luz dentro de si, tem calor, são brilhantes. Mas acontece que por algum motivo se tira uma brasa e coloca acolá. Não precisa fazer nada. Ela vai perder a luz, o calor, o brilho. Ela vai se tornar um carvão frio, escuro, sem luz, sem calor. Muitos de nós estamos assim. Em vez de estarmos solidários, nós estamos solitários. E a solidão a dois é a pior. Porque quando eu estou só, mas eu estou só, eu ainda posso me encontrar com alguém. Mas quando eu já estou com alguém e ainda estou só, aí não tem mais remédio, a não ser uma transformação interna, para que eu mesmo saia e vá ao encontro do outro. É a transformação que o profeta fala e que também São Paulo, na carta aos Romanos, falou. A noite já está adiantada. Todos vocês sabem
que uma noite acordado, sobretudo quando a gente está sozinho, é muito ruim. Mas, de repente, a escuridão, quanto mais entramos na escuridão da noite, mais nos aproximamos do clarão do amanhecer. Às vezes a gente precisa passar pela experiência do abandono para dar valor aos outros. Às vezes a gente tem que passar pela fase do gelo para poder dar valor ao calor humano. A gente tenta com a pessoa, não tem jeito. Então a gente não faz mal, mas dá um chazinho de silêncio, bem gelado. Aí a pessoa se toca, não é? É o que São Paulo diz. A noite já está adiantada. Não se perda. Vá em frente, porque estamos perto do clarão do amanhecer. E aí, dentro desta transformação, vem o que Jesus fala no Evangelho. Que as pessoas precisam sair deste individualismo totalmente desligado. Né? Totalmente desligado. Ninguém vê ninguém, ninguém experimenta ninguém, ninguém sabe de nada. Como no tempo de Noé. E as coisas vão se desfazendo. As amizades vão se desfazendo. Os compromissos. A pessoa começa a mentir para si. E quem começa a mentir, se perseverar na mentira, começa a desacreditar de si mesmo. E quando começa a desacreditar de si, começa a ter um sentimento de rejeição, de irritação com os outros. Faça a experiência, faça não, porque é muito ruim. Quem começa a mentir, já não acredita em si. Depois de não acreditar em si, começa a ter uma visão de si péssima. Acha que não vale nada. Chega a ter um certo desprezo por si mesmo. E esse desprezo toma conta da vida, que você também começa a desprezar os outros. Ninguém vale mais nada. Muita gente que hoje sente um profundo desprezo pelos outros, começou mentindo. E vai lá, e outra mentira, foi esbarrar aí. É triste. Corrija enquanto é tempo. É o que Jesus fala. Duas pessoas estão caminhando num campo. Um é arrebatado, a outra é deixado. Duas pessoas estão moendo no mesmo moinho. Um é arrebatado, o outro é deixado. Eu poderia acrescentar. 20 alunos estão sentados na mesma sala. 10 aprendem e 10 não aprendem. Eu poderia dizer, 3 ou 4 filhos moram na mesma casa. Um aprende a respeitar, a trabalhar, a reverenciar os pais, e o outro não. É neste sentido que o Evangelho fala. Um é arrebatado, o outro não. Quantos tem aqui na igreja? Alguns vão sair daqui e vão sair e vão fazer a experiência da proximidade, que não distancia, mas que aproxima. Vão se esforçar para fazer a experiência da esperança, que é uma experiência de ser aquilo que se espera. Mas vai ter gente que quando eu disser vamos em paz,
e o Senhor vos acompanha, ele vai do mesmo jeito. Talvez nem no domingo não venha. É isto. Uns são arrebatados, se transformam, passam a ser melhor, a viver mais felizes, a constituir felicidade para si, para a sua família, para as pessoas com quem convivem, e outros ficam na mesma, até vir a destruição total. Encontrei agora uma família muito sofrida, porque tinha um irmão que eles faziam tudo por ele, faziam tudo, pagavam as contas da boca de fumo, com pouco tempo, e internavam, voltavam, com pouco tempo estavam as mesmas dívidas. E todos tentavam e davam conselho e mostravam, até que um dia ele mesmo pôs fim à vida dele. De tanto mentir para si, para os outros, passou a ter um sentimento, e todo mundo, se entrar neste caminho, chega no mesmo lugar, a menos que pare e recomece, saia dali e vá para outro caminho. Aí começam a sentir um certo desvalor de si, um desprezo por si e pelos outros, a ponto de pôr fim à própria vida. Só quando vem a destruição total, aí que se assusta. Às vezes já tem destruído o seu emprego, a sua família, a sua relação conjugal, a sua relação familiar, já tem destruído a saúde. Aí é que vai acordar. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que acordar, estar acordado. Estar acordado significa exatamente perceber esse movimento de para onde nós estamos indo. Tem gente aqui que há 20 anos chegou alguém, mostrou na Sagrada Escritura que Deus diz que quem não devolve o dízimo se torna ladrão de Deus, porque o dízimo não é meu, é o que está de Deus na minha mão. E aí você tenta e chega sempre no mesmo lugar. E pergunta, não sei porquê, quanto mais eu rezo, mais tentação me aparece. Não é só rezar, é fazer o que a palavra de Deus manda. Tem gente que no primeiro dia se tornou um dizimista e até hoje é. Tem gente que 20 anos depois não consegue começar. Tem outros que começam e abandonam, não conseguem ser arrebatados. Será que vão esperar a destruição para começar? Querer entrar na barca de Noé, que já não cabe mais. O tempo de entrar é agora. Tempo do advento, tempo de proximidade, tempo de transformação, tempo de arrebatamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.